Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero to CEO. O meu nome é Tomás e, e hoje tenho aqui um bocado um constrangimento. Tenho obras em casa, portanto, se vocês ouvirem, acho que vocês já estão conseguem ouvir o que é que eu estou a ouvir. Um bocadinho de barulho, portanto, peço imensa desculpa se for demasiado, eu depois corto na edição, mas desde já adiantar esse pequeno, vou dizer, esse pequeno incidente. Ahm, Bem, no último episódio peço-me imensa desculpa, eu estava a falar bastante baixo, mas era porque era noite cerrada, portanto eu não queria estar a incomodar ninguém. Pronto, são coisas que acontecem, não devia estar a gravar àquela hora, peço-me imensa desculpa, mas ah, pá, foi quando eu consegui e não vos queria falhar com o podcast, portanto também peço desculpa. Ahm, mas bom, episódio número 27. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. E portanto hoje venho falar de algo que tenho vindo a querer falar há bastante tempo, mas não consegui. Que é alguém que me tem estado a inspirar. Não sei se vocês já repararam até mesmo no nome do podcast, mas é alguém que eu aprecio bastante e enquanto criador de conteúdo e enquanto empresário. Portanto, é alguém que eu tenho bastante estima e é alguém que eu gosto bastante de ouvir. É o Steven Bartlett. Para quem não conhece, o Steven é um empresário britânico de sucesso, não é? Que tem um podcast chamado The Diary of a CEO e onde ele expõe todas as semanas. Antigamente expunha problemas da vida dele, a maior parte. Agora já passou mais para entrevistas e pessoas que percebem de corpo, energias, essas coisas. Mas há pouco tempo o Steven disse que 2 taças de vinho lhe arruinaram a vida em 3 dias. Ele sabia isso porque tinha o Whoop no pulso. Um aparelho de quase 300 euros que mede o sono, recuperação, energia, quase ao segundo. Eu não tenho um Whoop, tenho um simples Apple Watch. Não porque eu não queira, mas sim porque estou a poupar para construir a Orion. E os 300 euros nesse aparelho são 3 semanas de ferramentas de inteligência artificial para o meu trabalho. Hoje eu quero falar sobre energia, mas não a versão de luxo, a versão real e a de quem não tem orçamento para optimizar nada. Bem, como vocês podem já ouvir o barulho, se for incomodativo, peço-me desculpa. Quinta-feira vai ser mesmo sossegadinho o episódio. Portanto, esta semana foi normal. O Outreach continua, o sistema de manhãs também continua. Tudo normalmente. Mas esta semana apanhei-me a ver um episódio do Bartlett sobre mitocôndrias e energia solar. E fiquei a pensar sobre alguns dias sobre a diferença entre a energia do Steven e a minha energia. Bem, como sabem, ou como não sabem, mas vou-vos agora dizer, o Bartlett representa um mundo real. Wearables, suplementos, treinadores, médicos, até médicos de longevidade que ele convida semana sim, semana não no podcast dele. E este mundo até foi já publicamente criticado porque lhe chamaram obcecado, biohacker, vem-no como um extremo do símbolo de uma cultura que trata o corpo como um projeto de engenharia. Também já vimos, eu não tenho ideia do nome dele, mas recentemente fez uma transfusão de sangue ao filho e ficou com uma doença irreversível. O Bartlett também já foi acusado de ser esse símbolo dessa cultura de obsessão pelo corpo. E há episódios inteiros dele sobre energia, ou sobre como a energia solar explica a depressão, o cansaço e até algumas doenças. É realmente fascinante.
Aprendi imensas coisas a ouvir isso. Mas mesmo essa crítica que ele recebeu pressupõe uma coisa que eu não tenho, que são recursos para experimentar. Um custa 300 euros, mais a subscrição mensal. Um nutricionista privado em Lisboa custa 60, 80 euros por Lisboa. E no Porto partilho os mesmos preços. E na minha zona é igual. Suplementos de qualidade como magnésio, ômega 3 testado, vitamina D testada, são facilmente 50 euros por mês. Isto sem contar com personal trainers, testes de sangue completos ou retiros de recuperação que muitos destes criadores e influencers promovem. Isto não é criticar quem tem, é só matemática. E esse mundo custa facilmente entre 200 a 300 euros por mês, só em ferramentas de bem-estar. Para mim, energia não é uma métrica no telemóvel. É acordar depois de uma noite mal dormida porque a ansiedade de não ter clientes te mantém acordado. E ter de gravar um episódio na mesma. É não poder gravar a um nutricionista, é comer o que dá para cozinhar rápido, entre reuniões, entre gravar podcast. Às vezes não consigo controlar porque é a minha mãe a cozinhar, por exemplo. Esse treino de ser ténis, de vez em quando não plano estruturado com um preparador físico. Se não tens orçamento para otimizar a tua energia, como os gurus mostram no Instagram, não estás a fazer nada errado. Estás só a viver a fase real de construir algo do zero. A otimização é luxo de quem já está a sobreviver. Deixa-me dar-te um exemplo concreto, não abstrato. Terça-feira desta semana dormi mal. 5 horas, talvez menos. Uma preocupação sobre o outreach que não teve resposta ficou a pairar sobre a minha cabeça a noite toda. De manhã, não tomei café, porque ainda não tinha café em casa. Sentei-me para as manhãs, na mesma, e não rendeu como não rendeu num dia normal. Fiz quase menos de metade do que planeava. Um OP ter-me dito com dados bonitos que a minha recuperação estava a 20%. Eu já sabia, sem aparelho nenhum. Sentia-o no corpo inteiro. A diferença é que ele tinha uma app para lhe dizer para eu abrandar. Eu tenho só de decidir e ouvir-me a mim próprio. E nem sempre o faço. Bem, sem o UP, sem suplementos caros, sem nutricionista, o que eu uso na realidade é simples. O ténis, já falei sobre isso, é o único momento em que a minha cabeça desliga completamente. Não é uma vez por semana com um plano de treino, é quando consigo, quando o corpo pede, sem calendário rígido. Dormir a horas certas, mesmo sem um dispositivo a medir, sinto a diferença no dia seguinte, não preciso de um gráfico para saber, mesmo com o Apple Watch. Eu sei quantas ajuda-me já nesse campo, mas quanto mais certo eu dormir, tenho o Apple Watch a ajudar. Ou seja, se eu dormir todos os dias à meia-noite e acordar todos os dias à mesma hora, consigo ter uma consistência bastante boa e consigo e sinto a diferença no dia a seguir. Quando durmo mal, sei quase em minutos. A cabeça fica mais lenta, as decisões mais difíceis, e isso não precisa de sensor, precisa sim de atenção. E talvez mais importante, dizer não a coisas que me esgotam, mesmo sem ter dados científicos sobre cortisol e mitocôndrias. Só sinto cansaço e aprendi a ouvir isso. Esta semana, por exemplo, recusei uma chamada de outreach marcada para sexta-feira à noite. Podia ter feito, mas sabia que ia lá chegar sem energia nenhuma para ser convincente. Prefiro remarcar do que fazer mal feito. Não precisas de tecnologia cara para ouvir o teu corpo. Precisas de parar o suficiente para o escutares. Isso é gratuito e é mais eficaz do que qualquer aparelho. A lição que tiramos daqui não é que a otimização seja má. É que existe uma hierarquia de necessidades. E antes de otimizar, precisas de sobreviver bem. Quem tem recursos pode afinar detalhes finos. Percentagens de sono profundo, timing exato de suplementos, protocolos de recuperação. Quem não tem, precisa só de proteger o básico. Dormir, mexer o corpo e parar quando o corpo pede. Isso não é menos sofisticado, é só uma fase diferente. E existe um risco real em comparar duas fases como se fossem a mesma coisa.
Se vires conteúdo de otimização extrema e achares que precisas disso agora, para seres um founder a sério, estás a aplicar a regra errada. Primeiro, sobrevive bem. Depois, otimiza. Esta semana, vou comprometer a uma coisa simples. 3 treinos de ténis, sem falhar, mesmo com o trabalho acumulado. Não é sofisticado, mas eu consigo controlar sem gastar o dinheiro que não tenho. Bom, na quinta continua esta conversa com outro tema que nunca tratei aqui. Bem, este episódio se calhar está um bocadinho mais confuso, mais curto. Tive que fazer alguns cortes. Algo que eu não gosto muito de fazer. Gosto de ter um conteúdo contínuo. Mas quinta-feira já fica o episódio normal. Portanto, peço imensa desculpa por este episódio. Mas acho que ficou a ideia principal de como é que vocês conseguem medir a vossa energia sem ter de utilizar aparelhos caros, recursos caros, e conseguem facilmente gerir a vossa energia e a vossa recuperação sem acesso a aparelhos que fazem diferença, claro, para quem tem bastante dinheiro e quem tem dinheiro para otimizar a sua vida, mas não percas tempo a olhar para um gráfico no teu telemóvel a dizer se estás recuperado ou não quando estás-te a sentir cansado. Portanto, isso é quase como uma mania que temos de hoje em dia de ter gráficos na nossa vida e colocar o nosso corpo como quase como um ser biónico, um ser que quase que estamos a colocar o nosso corpo como um elemento de engenharia e às vezes precisamos só de parar e ouvir o nosso corpo. Portanto, muito obrigado se estiveres a ouvir até ao fim, mesmo com esta barulheira. E se não subscreves o podcast no Spotify, podes subscrever em baixo. O podcast também está disponível no YouTube e no Apple Podcasts. Portanto, vemos na segunda-feira. Até lá, um grande abraço.